Olá pessoal, boa tarde, tudo bem com vocês? Então estamos de volta com mais um Caneca Espírita e hoje o nosso convidado é o nosso querido Adernael Sampaio, o nosso querido Ade. E vou fazer algumas perguntinhas para eles, vocês que estão acompanhando ou é novo no Espiritismo, está aqui a primeira vez no nosso canal e está estudando a doutrina e às vezes tem dúvida de algumas questões. Então hoje eu vou perguntar algumas questões referentes a algumas dúvidas que a gente traz quando a gente está estudando a doutrina. A primeira pergunta que eu vou fazer a ele é: o que é o Espiritismo? Espiritismo é uma doutrina, uma filosofia, uma religião que foi devidamente explicada e colocada por Jesus ao seu tempo, porém, dentro de uma linguagem que muitas pessoas não entendiam ou não podiam entender devido à falta da ciência para dar comprovação a tudo aquilo que ele disse através de parábolas. Então ele usou uma linguagem onde as pessoas poderiam compreender, mas com toda a verdade. E colocou para que todos soubessem que no futuro, por isso ele disse que enviaria um Consolador prometido, ele traria as explicações necessárias para que a compreensão fosse ampliada. Em 1857, dia 18 de abril, então, o advento do Livro dos Espíritos, que trouxe de uma maneira bastante clara e objetiva, em 1019 perguntas e respostas, o Livro dos Espíritos, que no início saiu com menos questões, mas na segunda edição já saiu completo, como é hoje, dando todas as diretrizes necessárias para este momento da nossa compreensão do que seja o mundo espiritual. Muito bom. Isso mesmo. Então, o que é morrer e desencarnar? Praticamente, a gente pode dizer que é a mesma coisa. Morrer significa deixar aqui esta veste carnal que, de alguma maneira, nós usamos para estarmos na matéria, ou seja, vivos no planeta, como nós estamos nos vendo. Desencarnar significa deixar esta veste carnal aqui, prosseguir, porque temos um outro corpo que nós espíritas denominamos de perispírito, que é um conjunto de corpos na realidade, que aí demandaria um certo aprofundamento para explicar tudo isso, não é uma coisa tão fácil para dizer em poucas palavras, e o espírito prossegue. Então não existe morte, existe a devolução daquilo que eu recebi quando aqui entrei, que é o corpo físico. É isso que é morrer, morrer o corpo, devolver para a natureza. Mas o espírito continua. O espírito continua, ele nunca vai morrer, o espírito jamais vai morrer, porque ele é uma energia. E sendo uma energia, ele se transforma, ele não tem fim. Ele teve um início, mas não terá um fim. Ele será eterno. Então, todos se nós. ele é eterno, quantas vidas já tive? E quantas vidas... Essa é a grande pergunta da maioria das pessoas, porque todo mundo tem a curiosidade de saber quem fui. Aqueles que creem que existiram vidas anteriores a esta que ele está vivenciando, ele quer saber o que eu fui. E geralmente, por uma questão de orgulho, vaidade, etc., a gente pensa sempre que fomos príncipes, rainhas, reis, barão. Ninguém quer ser escravo, ninguém quer ser um ser, vamos dizer assim, que trabalhe de uma forma simplista na vida, na forma como ele é visto na sociedade. Mas aquilo que realmente tem valor para a vida não é a parte material. A parte material é para ser vivenciada como aprendizado para o espírito. O amadurecimento é do espírito.
Então, o eu verdadeiro, que é o espírito, este é quem vai usufruir, evidentemente eu estou falando sempre no bem, daquilo que lhe completa, daquilo que lhe dá fortaleza, daquilo que lhe dá amadurecimento espiritual. É isso que nós estamos fazendo aqui. Nós estamos vivendo com o objetivo de crescermos espiritualmente. Nada impede, é bom que se diga, que se cresça, progrida, que fique bilionário, se for o caso, materialmente, mas que eu saiba usar aquilo que Deus permitiu que eu tivesse para o bem de muitos. Aí eu fiz o uso do dinheiro ou da habilidade que possuo de uma forma correta, para a humanidade, não para mim, de forma egoísta. E dentro desse panorama que estamos vivenciando, não só o Brasil, mas todo o planeta. Inteiro, todo o planeta, como se entende a justiça divina? Como se entender a justiça divina? Na verdade, a justiça divina ela está determinada pelas suas leis, que são imutáveis, soberanamente justas e boas. Que Deus é perfeito, onisciente, onipresente, enfim, tudo de perfeição está nele. A gente fala nele como se fosse uma pessoa, mas é um ente, uma energia, e que esta perfeição, na verdade, no meu entendimento particular, é o amor pleno. É a vida feliz, é a vida plena de luz, de energias boas, de tudo de bom que pode existir. A maldade, a ruindade, vamos dizer, a inferioridade, usando uma palavra mais correta, está no nosso egoísmo, na nossa vaidade, no nosso orgulho, na nossa prepotência. Quando nós assumimos algo e queremos desenvolver um trabalho qualquer, uma profissão que seja, neste ponto você vai saber quem é aquela pessoa. Se ele ou ela estiver direcionando todo o conhecimento adquirido apenas para se completar e se valer disto como algo que lhe dê alegria, felicidade, etc., está sendo exclusivista. Quando, na realidade, São Francisco de Assis já mostrou isso para nós claramente, nós, segundo o exemplo dele, um homem filho de um dos maiores comerciantes do planeta na época, lá na Úmbria, e ele simplesmente abriu mão de tudo para trabalhar e fazer com que cada indivíduo usufruísse da sua sabedoria, da sua forma de ver o mundo na caridade. Ou seja, ele se deu para os outros. E em me transportando para essa transcendência, eu estou me aproximando cada vez mais do Pai. Por quê? Porque o mandamento maior é Deus acima de tudo e amar ao próximo como a si mesmo. Então, respondendo diretamente, mais objetivamente a sua pergunta, fica o seguinte: se hoje existe esse sofrimento, essa necessidade, vamos dizer assim, de rever conceitos, e para isso foi obrigado uma certa imposição de um vírus pequenininho, frágil pra caramba, mas de uma letalidade incrível, e que isto, de alguma maneira, trouxe para que cada um fosse rever os seus conceitos, mas tem um componente aí bem interessante, que é a atuação da lei ou das diretrizes divinas no sentido de um desencarne coletivo. Nós estamos vivendo hoje duas coisas. A parte do desencarne coletivo, e aqui existe França, Itália, Espanha principalmente, essa área da Europa, aqui na determinadas áreas das Américas, os Estados Unidos. Se nós formos rever a história, nós vamos ver que nós estávamos nesse período, nesse teatro também, em épocas passadas, fizemos muitas coisas horrendas a esses povos, desses lugares.
Matamos, dominamos, fomos prepotentes, arrogantes, fizemos muitas coisas que não devíamos. Então, há um desencarne coletivo. E, paralelamente com isso, também está atuando uma lei que diz respeito à lei do amor. Então, ou eu me transformo de verdade, para que eu me adapte a essa nova vida, que é a transição que está ocorrendo no planeta, a separação de joio do trigo, como está dito na Bíblia, como está dito em todos os livros sérios, e que agora precisa a lei divina atuar para retirar do cenário aqueles que não querem vibrar mais alto que a vibração no caminhar para a luz. Por isso, lei de causa e efeito. Todos nós estamos acometidos do mesmo problema e todo mundo em isolamento, quieto, em casa, para poder fazer essa reflexão interna, né? Sim. Essa reforma interna. É uma necessidade. As orações que às vezes a gente esquecia de fazer e agora todo mundo está orando. Até o Papa, né, pedindo que todas as religiões orem. Uhum. Então estamos assim... É um momento de integração, um momento né? de integração. Isso. De todos. E nos voltarmos para a divindade, que é muito importante. Para o Pai Celestial sempre. Deixarmos de ser consumistas? Sim. Aí agora, quem sabe, estamos reinventando, né? Sim. Cada um com a sua criatividade. Veja, existe uma coisa que, quando a gente vai lendo e vai aprendendo, nós vamos ver, por exemplo, alguns filósofos mais recentes, eu estou falando na década de 70, foi lançado um livro por um senhor italiano chamado Di Masi, e ele dizia lá em 1976 aproximadamente, não me lembro exatamente a data, em que ele dizia que no futuro, e breve, seria um futuro próximo, coisa de 30, 40 anos, era o que ele colocava, que nós não teríamos empregos como hoje formais, mais no futuro, ele não disse data, e que muitos de nós, milhões, bilhões, seríamos seres que iríamos trabalhar como autônomos. Eu estou falando uma palavra atual, ele não usou esse termo na época, e que nós, cada um de nós seríamos, para usar o termo mais correto, empreendedores. E que isso mudaria completamente a forma da sociedade se relacionar, tanto no sentido de produção, no sentido de distribuição, etc., que é o que move, na verdade, a economia, né, do mundo. E que traz novos conceitos, novas formas da sociedade se ver, se comportar, etc. E isso nós já estamos vendo. Pelo fato de estarmos todos dentro de casa atualmente, muitos de nós tivemos que nos reinventar, produzindo pequenas coisas. Até a máscara, né, que a gente usa, ela é caseira. A máscara e outras coisas, a própria delivery que explodiu, né? Porque é uma necessidade, você pede e recebe em casa, enfim, menos pessoas circulando nas ruas nesse caso, mas de qualquer maneira você está sendo abastecido, enfim. Isso já é uma maneira, ainda incipiente, mas já é uma maneira de trazer pós-coronavírus, se todo mundo começar a pensar de uma maneira para Deus, né? Evangelho todo dia em sua casa, agradecer a Deus pela vida, colocar Deus dentro de si, Jesus como caminho, verdade e vida. E aí tudo isso tenderá a mudar. Claro que ainda demora, creio, algumas décadas, porque não é fácil mudar a cabeça das pessoas, mas que isso é o caminho que vai trilhar para que todo mundo possa galgar ou ter um mundo melhor. O Pai é generoso, Ele sempre é. Jesus nos disse que nenhuma ovelha sua ficará desgarrada. Isso mesmo. Então temos a paciência, meus irmãos, e a confiança e a fé que tudo vai ter mudanças, eu creio que mudanças boas para todos nós. Com certeza. Agradeço muito. É um prazer, você sempre estar aqui conosco. E fico feliz por esse novo quadro Caneca Espírita, muito bom. Teremos, eu creio, oportunidades de diálogos, né, importantes para esclarecer, para fazer com que as pessoas compreendam melhor a própria vida. Muito obrigado.
Eu é que agradeço. Obrigada a todos vocês que estão nos ouvindo e curtam o nosso canal, se inscrevam, coloquem comentários e se quiserem perguntar mais coisas, coloquem aí que a gente vai responder na próxima oportunidade. Até lá, Deus abençoe a vocês, um beijo no coração. Muita Até a paz. próxima, muita paz.